Vocês já perderam a voz? Alguém já ficou rouca? Sem conseguir falar? Sei lá, pega uma gripe e fica afônica, perde a voz totalmente ou fica muito, muito rouca. Não é horrível? É horrível, né? Então, por isso que a gente vai falar sobre isso um pouquinho, ver o que a gente pode fazer para evitar isso, para evitar rouquidão, tá? Então, olha, você sabe quais são os mitos e verdades sobre a voz? Vamos lá. Pastilhas, sprays, balas de hortelã e gengibre mantêm a voz saudável? Será? A gente vê muito isso, né? As pessoas caindo na pastilha, é bala de hortelã, é gengibre, é receitinha da vovó. Será que isso ajuda? Isso resolve? É mito. É mito, gente. Professora Cláudia, essa história de gengibre. Sabe o que acontece, na verdade? A gente fica chupando bala e é hortelã, é gengibre, é alho. Fica com bafo de alho depois. Aí isso tudo dá um efeito anestésico, dá uma falsa sensação de melhora. Então aí você acha que você está melhor, aí você começa a falar mais ainda, agrava o problema. Então esquece bala, esquece hortelã, esquece gengibre, nada disso resolve, tá? Não é legal, não é uma solução boa. Oi? Nem a bala house? Não, house, valda, não resolve. Nada disso. Ó, é válida a combinação de mel e limão ou de vinagre e sal? Será? Olha só, o mel, ele é muito bom para a saúde. O mel é muito bom para a saúde, mas para fins vocais ele não deve ser usado. Por quê? Porque o mel, ele torna a saliva mais grossa. Isso não é bom para a produção da voz, não é bom. Então o mel, esquece o mel, tá? O limão e o vinagre, eles são ácidos. Então eles tornam a mucosa do trato vocal mais ressecadas. Então o limão também, esquece o limão, esquece o vinagre. Agora, a água morna, se você quiser botar um pouquinho de água morna, uma pitadinha de sal e fazer o gargarejo, é interessante. Por quê? Porque o calor, ele aumenta o calibre dos vasos sanguíneos, ele melhora a circulação, e também o sal, ele tem assim características antissépticas. Então o sal pode ser usado, um pouquinho de água morna é interessante, tá? Agora, mel, limão, vinagre, deleta, tá? Vamos lá, mais um. Existem alimentos que favorecem a produção vocal? Sim, olha, a maçã é interessante. A maçã, sabe por quê? A maçã, ela é adstringente. Ela torna a saliva mais fininha, menos grossa, ela fica mais assim, adequada para hidratar o trato vocal da gente. Então a maçã, legal, a maçã é um bom alimento para quem canta, para quem fala, tá? A maçã. Agora, o chocolate que estava ali no cantinho, não. O chocolate não é bom, porque ele faz o contrário da maçã. As chocólatras, não, se você não for falar, se você não for usar a voz, pode comer chocolate à vontade. E se você não tiver com problemas com a balança, né? Pode comer, tem problema. Mas o chocolate, ele torna a saliva mais grossa também. O chocolate, os derivados do leite, tá? O queijo, tudo isso torna a saliva mais grossinha, como o mel, que eu já falei, tá? Então, o chocolate não é legal. Assim, entrando. E o pigarro, assim, a gente vai chegar no pigarro, a gente vai chegar lá. Vamos lá. O profissional de voz deve ter uma alimentação especial? Olha só, leia, não profissional de voz, mas você que usa a voz. Então isso é interessante para as meninas que cantam no coral, para quem prega,
para quem gosta de falar de Jesus para as vizinhas, né? Então a gente precisa da voz, né, para isso. Então, em vez de ler o profissional da voz, leia isso que eu acabei de falar, tá? Ou seja, todas nós aqui. Deve ter uma alimentação especial? Sim, sim. Olha, como que deve ser a nossa alimentação? Rica em proteína. Por quê? Para poder melhorar o tônus muscular, porque a nossa voz, ela é produzida nas pregas vocais, que ficam aqui dentro da laringe, são músculos. Então, é importante você ter uma alimentação rica em proteína para que esses músculos tenham vigor, tenham bastante força. Você deve evitar refrigerante, comidas pesadas, gordurosas, né? Por quê? Porque tudo isso acaba dificultando a digestão e dificulta também o trabalho do diafragma, que é um músculo que a gente tem aqui, importante também, que a gente usa para poder respirar e para a gente poder produzir voz, porque a gente tem que ter bastante ar, porque o combustível da voz é o ar. Então, esse diafragma, ele tem que abaixar e levantar com facilidade. Se a gente está com o estômago pesado, é horrível. Já tiveram essa experiência de ter que cantar com o estômago muito cheio, pesado? É horrível, gente. Então, nada de comida gordurosa, nada de muito refrigerante, Coca-Cola. Olha, tudo isso está fora. Viu, pastora Cláudia? Tem que deletar isso, não é bom. Vamos lá. Alimentos ou bebidas geladas fazem mal à voz? Olha, a gente tem que fugir das mudanças bruscas de temperatura. Por quê? Porque isso favorece a criação o acúmulo de secreção na garganta. Isso também modifica a qualidade da voz. Piora a qualidade da voz. É horrível você falar com secreção na garganta. Então, quando a gente faz uma mudança, que essa região aqui, ela é aquecida, né? Porque está dentro do nosso corpo. Aí você joga uma água gelada, você joga um sorvetão assim, aí o que acontece? A tendência, principalmente tem pessoas que têm uma tendência mais forte para isso, vem logo aquela secreção na garganta, tá? E isso também favorece desenvolver inflamações, né? E não é bom. Então, fuja dos alimentos muito gelados, principalmente quando vocês acabam de cantar, que essa região aqui do corpo está super aquecida porque trabalhou muito, aí você desce, bebe aquela água gelada lá embaixo. Não. Bebe água na temperatura ambiente, que é melhor, tá? Aliás, falando em água, a gente também tem que estar sempre bebendo água, muita água. A água é um santo remédio para quem produz voz, para quem fala, tá? Também é muito importante a gente manter essa região bem hidratada. Café, chá preto fazem mal? Será? Olha só. Café, chá preto. Não gosta? Cafezinho? Tá achando que é mito? Será? Vamos ver. É verdade. Não é verdade. É. Sério? Sim. Por quê? É porque o café, ele tem cafeína, né? Só se for o descafeinado, mas o café normal, ele tem cafeína. E o chá preto também, o mate, tudo isso tem cafeína. E a cafeína, ela não é legal, porque ela também dificulta a digestão e ela provoca uma coisa chamada refluxo gastroesofágico. É um nome grande, esquisito, né? Mas vocês sabem o que é. Acho que a maioria aqui já passou por isso alguma vez na vida. É quando você acaba de comer e sobe aquele líquido do estômago, vem até aqui e volta e queima. Eu já. Às vezes você come, a comida parece que cai mal, você deita e aquilo sobe aqui e volta. Gente, isso para a voz é uma tragédia. É uma tragédia, isso é terrível, porque aquilo é muito ácido e prejudica a produção da voz também. Então, nada de chá preto e café, porque a cafeína, ela provoca esse refluxo. Então, quem tem tendência a refluxo, não pode. Nem café, nem chá preto, nem nada que contenha muita cafeína. Vamos lá? Existem esportes que favorecem a produção vocal mais do que outros? E aí, será? Sim? Mito. Peguei.
Olha, na verdade, qualquer esporte que você faça com prazer, que você goste, vai fazer bem para sua voz também. Por quê? Porque o esporte ele melhora toda a sua qualidade de vida, todo o seu corpo funciona melhor com o esporte. O esporte melhora a respiração. E eu não acabei de falar que o combustível da voz é o ar? Né? Então, se você respira melhor, né? Se você tem uma capacidade respiratória melhorada, isso vai melhorar a sua produção vocal também. Então, as meninas do coral, todo mundo na academia, tá bom? Vamos lá. Agora a história do pigarro. Pigarrear tira a secreção da garganta? Ih, gente, olha só. Essa história de pigarrear não é legal. Sabe por quê? Quando você pigarreia, você faz... né? O que está acontecendo dentro aqui do pescoço? As pregas vocais, que são mais ou menos assim, elas batem. Sabe? Elas ficam batendo uma na outra. Embora a gente não consiga visualizar isso, mas é isso que acontece. E quando você faz isso, essa batida, ela é algo que, com o tempo, você pode machucar, irritar o tecido das pregas vocais, e você pode até formar nódulos, né? E também, então, não é o ideal. Se você tem muita secreção e você sente vontade de pigarrear, uma boa solução é você se hidratar bastante, porque vai dissolver e vai eliminar mais rápido esse pigarro, essa secreção que está incomodando, tá bom? Vamos lá? Voz é vida, cuide da sua voz. Ó, saiba mais. Ó, cuidados com a higiene vocal. Vou virar para cá que fica melhor. Evitar mudanças bruscas de temperatura, ingestão. Isso é só um resuminho, tá? Do que a gente já falou. Evitar mudanças bruscas de temperatura, ingestão de comidas muito quentes ou frias demais que podem provocar pigarro e tosse. Beber água a cada hora para manter a hidratação do corpo e da voz. Pingar gotas e soro fisiológico nas narinas em caso de rinite. Respirar durante as conversas. Olha a mulherada que fala pra caramba. Tem que respirar. Fala, mas para dar uma respiradinha. Evitar soluções caseiras como gengibre, balas, sprays que superaquecem a laringe, dando a falsa impressão de melhora em casos de rouquidão. Evitar abusos vocais como gritos e sussurros. Olha só, sussurros. Vocês sabiam que quando a gente fala assim, eu vou contar um segredo pra você, não conta pra ninguém. Quando a gente fala assim, a gente está forçando. Olha, viu? Coisa do inimigo, fofoca. Mas olha, cuidado com a voz. Você tem que falar sem você forçar o seu aparelho fonador. E quando você fala assim, força. Então não é bom, não pode falar sussurrando. Tem que falar normal, nada de sussurro, tá? Nada de fofoca. Ó, evite tensões na região do pescoço. Então evite ficar com o pescoço muito tenso assim, ó. Se você tiver com essa região aqui muito tensa, vai ser ruim também para a voz, não pode, tem que relaxar. Relaxar, tá? O que mais? Dormir bem, tá? Vamos dormir bem, que isso também é importante. Seja amigo da sua voz. Quem cuida da voz sempre